Ok, pessoal, nossa atividade aí 9, vamos aí às respostas, né? Era aquele texto lá que informava sobre a cidade de São Joaquim, na região de Santa Catarina. Então, a nossa primeira pergunta lá no texto, né, vocês releem aí para relembrar, né? Primeira questão, queria saber, pelo texto, qual a menor temperatura registrada oficialmente na cidade de São Joaquim. A menor temperatura, conforme o texto lá, é de menos 10 graus Celsius. Aí a questão 2. A questão 2 pergunta o que aconteceria com essa temperatura se ela aumentasse 18 graus. Então você tem a temperatura de menos 10 e o que acontece se ela aumentar. Então aumentar é positivo, então mais 18 graus. Então vai ficar menos 10 mais 18, você pega aqui, tira os 10 negativos de 18, sobra 8. Então vai ficar 8 graus Celsius. A questão 3 queria saber, quer saber, aliás, o que acontece se a temperatura aumentar 10 graus. Então você tem a temperatura de menos 10, se ela aumenta 10, fica mais 10. Então eu estou no menos 10, vou subir 10, chega no zero. É aquela ideia que menos 10 e mais 10 são números opostos e a soma de números opostos vai dar zero. A questão 4 quer saber qual a diferença, considerando a menor temperatura registrada oficialmente e a maior temperatura registrada oficialmente. Lá no texto fala que a menor temperatura foi de menos 10 e a maior, no verão, chega a 31 graus Celsius. Então você tem que pegar a diferença entre a maior e a menor. Então você vai fazer a maior menos a menor. Então, a gente tem aqui, ó, mais 31 menos a negativa menos 10. Então coloquei de verde aí o sinal da subtração para diferenciar. Então quando eu vou resolver aqui, a gente vai resolver aí. Esse menos aqui antes do parênteses indica o oposto de lá de dentro, o oposto do menos 10 mais 10. Fica mais 31 mais 10 que vai dar mais 41, a diferença entre elas. Aqui a gente não coloca o grau Celsius porque não é a temperatura, é a diferença, como se fosse a distância entre essas duas medidas, ok? Lembrando que uma maneira muito simples de você resolver é você pensar, se eu tenho 31 para positivo e 10 para negativo, então você vai ter que caminhar 10 na parte negativa e 31 na parte positiva. Quantas unidades você caminha? 31 com 10, 41. Beleza? E nós temos aí a questão 5. A questão 5, vou pegar aqui, ela pede para dizer qual outro conhecimento além de matemática existe dentro aí do texto. E aí lá no nosso texto, só mostrando aqui rapidinho para vocês, fala que São Joaquim é uma cidade que fica localizada no sudeste do estado de Santa Catarina, com 24.812 habitantes, tem uma área aí de 1.886 km², é situada a 1.360 metros de altitude, né? O clima é subtropical, temperado, e aí vai dando algumas descrições, né? Descreve aí o seu clima, suas temperaturas, informa aí sua localização regional, seus habitantes e a área, né, territorial, também a altitude. Então, é claro, muito bem aí os alunos que observaram, né, que respondeu aí que os conhecimentos de geografia. Então, um texto aí pode ter sido até tirado de um livro de geografia, né, não é aí que tem a fonte embaixo, né, é do próprio governo do estado de Santa Catarina. Mas a gente vê aí, né, o conhecimento de matemática junto com os conhecimentos de geografia. Muito bem.